te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Fazei, Senhor, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e que a vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, no versículo de 17 a 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos, não prejudicarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao seu redor e disse aos discípulos: Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Muitos filhos, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então quem vai se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta esse Evangelho que é bem conhecido, que fala aqui de um jovem rico. Na verdade, aqui o Evangelho fala que ele estava caminhando e veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou. Quer dizer, alguém veio. Então, quer dizer, não tem um nome definido.
podemos olhar para nós mesmos, né? Acho que o Evangelho fala diretamente para nós. O que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? A pergunta dessa pessoa que fala aqui no Evangelho é uma pergunta que é muito interessante, né? Ela não veio até Jesus para lastimar, para falar de dificuldades, né? Não, ele veio perguntar o que ele precisava fazer para conquistar o reino de Deus. E Jesus então dá a sua direção, né? De cumprir os mandamentos. E ele responde que isso ele faz desde o tempo da sua infância. Ali estava uma pergunta que todos nós devemos fazer e uma pessoa que tinha virtudes, né? Porque ele cumpria os mandamentos. E aí Jesus olhou para ele, porque Jesus conhece tudo. Então Jesus olha para nós. E aí ele olhou para ele com amor. E assim também Jesus olha para cada um de nós. Ele olha para nós com amor. Então a nossa pergunta também precisa ser essa, porque qual é a finalidade da nossa vida? Qual é o objetivo da nossa vida, se não conquistar o reino de Deus? Quer dizer, o reino de Deus é definitivo, é o tesouro que fala aqui no Evangelho. E as riquezas do mundo, elas são passageiras. Então, olhando para o Evangelho, como Jesus fala, então o que falta? Falta um desprender-se, desapegar-se. Então, como ele é apegado aos bens, Jesus foi verdadeiro. Falou, ó, você vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Porque o tesouro para ele era o dinheiro. E o tesouro que ele fez a pergunta para Jesus Jesus respondeu que ele terá esse tesouro, mas esse tesouro no reino de Deus. Então esse é o grande. Aí entra esse questionamento. Então Jesus olha para aquele que é bom, cumpre os mandamentos, faz a pergunta correta, tem um pensamento bom porque quer conquistar o reino de Deus, mas se uma pessoa que tem todas essas virtudes, ele se entristece quando Jesus fala para ele desapegar dos bens materiais, aí Jesus olha então e vê que é impossível aqueles que têm essa riqueza material e esse apego a ela, esse apego que é. Não é o mal não está em ter a riqueza, o mal está em ser apegado a ela. Esse que é o grande sentido. Então Jesus fala para ele e ele vai embora muito triste. Então, queridos irmãos e irmãs, como que nós estamos vivendo a nossa fé? O Evangelho hoje nos ensina que nós devemos falar para Jesus o que eu devo fazer. O que eu devo fazer para ganhar o reino de Deus. O reino de Deus é o grande sentido da nossa vida. Por isso, nada pode estar à frente dessa construção do reino. Por isso, então, Jesus, ele fala com muito amor. E aqui ele fala que, aí eles falavam que era impossível. Então é impossível salvar. Porque para eles, para o conceito dos judeus, amados, quem era rico porque era abençoado por Deus. E quem era pobre é porque era amaldiçoado. Então o ter era uma bênção de Deus. Né? A riqueza era a bênção de Deus, era aquele que era abençoado por Deus. E se nós ver, é o contrário, né? Então, que Deus possa nos ajudar a olhar para nós mesmos e dizer o que eu preciso fazer ainda para que eu possa conquistar o reino de Deus.
Que Deus possa nos ajudar, amados, a nesse caminho da vida descobrir o que nós precisamos fazer. Não é só cumprir os mandamentos, mas é ser desapegado de tudo. Nada pode ser na frente, né? Como diz São João Maria de Ligório, quem tem Deus no seu coração, ele é feliz em tudo aquilo que acontece. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.